Química da sobrevivência, petróleo, gás natural e biomassa. Vamos iniciar este tema falando do craqueamento. Bom, o craqueamento nada mais nada menos é do que aquecer com a ajuda de catalisadores cadeias carbônicas de hidrocarbonetos que têm uma massa molar elevada, obtendo assim cadeias de hidrocarbonetos de massa molar menor, mais pequenininhas, né? Que permite obter mais gasolina e menos óleo diesel. Em síntese, consiste na quebra de cadeias carbônicas grandes e menos voláteis que a gasolina em cadeias menores, aumentando assim a fração gasolina. Então, eu quebro uma cadeia grandona para ela ficar menorzinha e ter mais gasolina. Reforma catalítica. Este processo consiste em transformar hidrocarbonetos de cadeia alifática em hidrocarbonetos aromáticos, mediante o uso de catalisadores e aquecimento. Antes de falar do restante que está aí nesse resuminho, eu quero comentar com vocês sobre a alquilação. A alquilação consiste na reação de um isoalcano com um alceno na presença de catalisadores. Agora, a isomerização o que é? A gente pega alcanos de cadeia normal, aquecemos com catalisador e assim podemos transformá-los em alcanos, isômeros de cadeia ramificada. Então, basicamente, é transformar cadeia normal em cadeia ramificada. Como exemplo, a gente pode usar o butano, com aquecimento por catalisador se transforma em 2-metilpropano, ou seja, um isobutano. Essas informações, na realidade, são referentes ao gás natural. O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos gasosos encontrada nos poros de rochas sedimentares na crosta terrestre, geralmente associado com depósitos de petróleo. O gás natural pode ser usado como combustível. Referente à composição do gás natural, conforme a gente aumenta a quantidade de carbono, conforme tem mais carbono, há uma diminuição na porcentagem do gás natural. O gás natural se formou pela decomposição de matéria orgânica. É largamente usado como combustível e na produção de enxofre. O gás natural veicular, que é o GNV, está sendo utilizado nos automóveis. Isso fica como um saiba mais para vocês e se cair na prova, né? Bom, amônia. Como que a gente obtém a amônia? A partir de três processos, na verdade, principais. Primeiro processo, reação do metano, gás natural com vapor d'água, a 1000 graus Celsius, e aí a gente faz uma reforma do metano. O segundo processo é obter o N2, o nitrogênio, a partir do ar liquefeito. E a terceira parte é a reação do N2 com H2. Reação do N2 com H2 denomina-se processo de Haber. Nesse processo, a gente tem o N2 mais 3H2. Na presença de catalisador, se forma a amônia, 2NH3. O gás amoníaco é muito importante para fabricar ácido nítrico e fertilizantes, tal como o sulfato de amônio. Agora eu vou comentar com vocês sobre a biomassa. Também não está nesse resuminho, mas eu vou sintetizar o conceito da biomassa. A biomassa é um material constituído de substâncias de origem orgânica. É uma fonte de energia renovável. O principal componente da biomassa é a celulose, que se decompõe anaerobicamente. Separei aqui 4 exercícios rapidinhos para a gente fazer, vamos lá.
O índice de octanos ou octanagem é o número utilizado para expressar a qualidade de uma gasolina. Dizer, por exemplo, que uma gasolina apresenta octanagem 65 significa que ao utilizá-la, o rendimento do motor é o mesmo que se fosse utilizada numa mistura contendo 65% de isoctano. O nome oficial do isoctano é 2,2,4-trimetilpentano. Na primeira, ele já pergunta: a fórmula estrutural plana do isoctano é mostrada no quadro abaixo. Bom, se ele fala que o isoctano é isso daqui, 2,2,4-trimetilpentano, vamos verificar se é isso mesmo? Ó, primeiro de tudo, verificar a quantidade de carbonos. Pentano são quantos carbonos, pessoal? 5. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas esses daqui? Esses daqui são ramificados. Eu tenho que contar os carbonos, quando eu tenho pentano, por exemplo, butano, os carbonos da cadeia da cadeia, sem ser ramificada, da cadeia normal. Então, beleza, pentano, confirmamos. Agora, trimetil. Trimetil significa que tem 3 metis. Metil, para quem não lembra, é CH3. Lembrando que o metil aparece como uma ramificação. Então, vamos ver se a gente tem 3 metis. Temos 3 metis em uma cadeia de 5 carbonos. Agora, vamos verificar a posição desses metis. Vamos lá. Começando posição 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, ele fala que os 3 metis estão em 2, 2 e 4. Então, vamos lá. O primeiro metil tá no 2, o segundo metil tá na posição 2 também, confere. E o terceiro metil tá na posição 4. Perfeito, tá tudo certinho. Então, pessoal, ele afirma que a fórmula estrutural plana do isoctano é mostrada neste quadro, tá correto. O enunciado pede justamente o que está correto. Se ele pede justamente o que está correto, a 1 a gente sabe que está certo, então eu vou demarcar. Tudo que tem a 1 eu vou marcar. Ó, então, a gente já elimina a letra D e a letra E. Ficamos entre A, B ou C. A 2, ele fala que a gasolina é obtida por meio da destilação simples do petróleo? Não, não, não. A gasolina é obtida por meio da destilação fracionada do petróleo. Então, coloca isso na tua mente. A gasolina é obtida por meio da destilação fracionada do petróleo. Beleza, 2 não é. Então, ficamos entre... não ficamos entre nenhuma. Já sabemos que a letra é C. A correta, porque a A e a B, ele fala que a 2 está correta, mas a 2 está erradíssima. Então, 1, 3 e 4 estão corretas. Vamos dar uma repassada na 3 e na 4. O craqueamento, o cracking, consiste na quebra de cadeias carbônicas grandes, transformando-as em cadeias menores, utilizando-se aquecimento e catalisador. As refinarias fazem o craqueamento das frações pesadas para aumentar a quantidade de gasolina. Sim, está corretíssima. O processo de craqueamento é justamente a transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores, então tá certa. Aí agora 4. Uma das vantagens de se utilizar o álcool em substituição à gasolina está no fato de ele ser uma fonte renovável de energia. Sim, pessoal, o petróleo é combustível fóssil, enquanto o álcool é renovável. Então, tá certo. Próxima, há estudos que apontam razões econômicas e ambientais para que o gás natural possa vir a se tornar, ao longo deste século, a principal fonte de energia em lugar do petróleo. Então, o que ele está falando? Do gás natural. Justifica-se essa previsão? Que previsão? Do gás natural ser a principal fonte de energia em lugar do petróleo. Então, isso se justifica, entre outros motivos, porque o gás natural... Bom, primeiro de tudo, gente, o gás natural é menos poluente que o petróleo e tem novas jazidas sendo exploradas, tá certo? Recentemente foi descoberta uma enorme mesmo jazida de gás natural na bacia de Santos,
tá? Na Bacia de Santos, se vocês quiserem dar uma procuradinha no Google depois. Todo combustível fóssil produz CO2 em sua queima, né? Os combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e o gás natural, não são renováveis, mas o gás natural é menos poluente que o petróleo. A obtenção do gás natural a partir do carvão é mais dispendiosa que a exploração a partir de uma jazida. Então, ficamos aí com a B de bola, porque essa previsão se justifica porque o gás natural tem novas jazidas sendo exploradas e é menos poluente que o petróleo. Penúltima. Qual das reações a seguir representa o processo de cracking do petróleo? Bom, o craqueamento consiste em aquecer frações de petróleo e esse aquecimento de frações do petróleo provoca a formação de hidrocarbonetos com menores cadeias carbônicas. Então, a gente tem que encontrar alternativa que tem nos produtos hidrocarbonetos com menores cadeias carbônicas. E eu tenho isso justamente na alternativa C. Por quê? Se você observar, ó, C8H18, uma cadeia maior, né? E ela se transforma, ela quebra basicamente em duas partes. Então, C6H14 e C2H4. Formam-se, né, hidrocarbonetos com cadeias carbônicas menores. Então, C de casa. Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para diminuir os gases causadores do aquecimento global? Gente, essa tá fácil. Óleo diesel polui, gasolina polui, carvão mineral polui. Carvão mineral é o que mesmo? É um combustível fóssil não renovável. Então, eu preciso de para diminuir os gases causadores do aquecimento global, eu preciso de uma fonte renovável, tá certo? Então, assim, carvão mineral é uma fonte não renovável e o gás natural também. Então, assim, a combustão do óleo diesel, da gasolina, do carvão mineral e do gás natural produz gases que aumentam o efeito estufa na Terra. Assim, o vento, na alternativa E, é a fonte mais recomendável para a geração de energia. Ai, mas como assim o vento? Meu bem, o vento é a produção de energia eólica. Então, é uma fonte renovável. Ela é boa, então é recomendável para diminuir os gases causadores do aquecimento global do efeito estufa.